O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, Instituto BAT, FUNAG, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Olá, amigos e amigas do YouTube, Facebook, Instagram, TV Regional. Eu me chamo Gilvan Maurício e hoje eu tenho a honra de conversar com ele, que é reconhecido na região, ele não sabe, mas eu sei, como um dos maiores pregadores aqui da região. Ele que está terminando bacharelado em Teologia pela Faculdade Unicesumar. E no ensino da graduação, cursando gestão financeira pela mesma faculdade. Gente, está aqui na minha frente agora, eu peço o Vanildo para mudar para a câmera do meio, meu amigo e pastor Idelmar Júnior. Meu reverendo, que honra receber o senhor aqui. Como é que está o senhor? Eu estou bem, a honra é minha, é uma alegria poder estar contribuindo com esse projeto. Espero ser útil. Amém? Amém, com Obrigado certeza. pelo convite. Com certeza será útil. Pastor, para a gente é uma alegria imensa, né? Receber o senhor aqui. Talvez o senhor não saiba, mas nós ouvimos falar do senhor, né? Tanto eu quanto a minha esposa, amigos que estão ali na nossa redoma de amizade, Sim, sim. né? Pastores que elogiam muito o senhor, né? E eu estava tomando açaí esses dias lá em Cordeiro, e aí quando eu falei que traria o senhor aqui no programa, ele falou: olha, você está levando um dos maiores pregadores aqui da nossa região. Jesus é bom. Talvez o senhor não sabia que as pessoas admiravam o senhor nesse sentido, né? Mas agora está tomando conhecimento. Amém. Amém? Jesus é bom. Louvado seja Deus. Eu muito feliz, grato a Deus por ter a presença do senhor ter aceitado o convite, né? Eu sei que o senhor é um homem ocupado, tem suas ocupações na igreja, eu fico feliz de trazer o senhor aqui. Vamos lá, pastor. É uma pergunta que é peculiar, é uma pergunta que é importante, é uma pergunta que a gente sempre faz aqui para começar o nosso bate-papo, e as pessoas que estão em casa com certeza querem saber quem é pastor Idelmar Júnior. É uma boa pergunta, né? E talvez não seja uma pergunta tão simples assim de responder, mas o que eu sou, Gilvan, se justifica muito por aquilo que Deus é. Deus é soberano, na sua soberania decidiu me escolher, logo eu sou um escolhido de Deus para um propósito, para a sua obra. Isso falando em relação à obra de Deus. Mas também sou marido da Marinete, sou pai da Ana Carolina, pastor de uma igreja muito abençoada, que é o Ministério Gileade, em Cordeiro, Monerá, Bom Jardim, Tijuca, para os quais eu quero mandar um beijo aí, esposa, família, Gileade, que Deus abençoe. Eu acredito que muitos deles estão acompanhando. Louvado seja Deus. É um pastor que digamos assim, tem uma responsabilidade muito grande pela obra, né? Um carinho. Sim, temos. É o que define bem, responsabilidade. Sim, pastor. Pastor, vamos lá. De que cidade você vem e como o evangelho te alcançou? Eu gosto de brincar e eu falo que eu venho do Rio de Janeiro, e a brincadeira está que eu sempre falo que eu morava numa cobertura lá na Tijuca. Tijuca é um bairro, sim, na zona norte do Rio, e eu morava numa cobertura, aí o pessoal fala, mas
onde que é? Qual é o nome do condomínio? Eu falo cobertura Morro do Borel. Então, na verdade, porque é alta, né, a cobertura. Sim, sim. E é neste lugar que o Evangelho me alcança, né? Eu gosto de dizer que antes do Evangelho me alcançar, a graça me perseguiu. A graça me perseguiu. A graça no sentido pleno da palavra, né? O favor imerecido. A graça me cercou, me perseguiu, me dando escape, livramento, me conectando com pessoas que mesmo não estando na presença de Deus, já tinham passado pela igreja. Então eu tive muitos amigos que eram desviados da casa do Senhor, e foi assim me conduzindo, né? A graça de Deus, ela me possibilitou estar em um contexto muito difícil, que é um contexto de comunidade, porém, mesmo nesse contexto, a despeito de tudo de errado que eu fazia, a graça me protegeu. Isso por conta de um propósito, né? Eu sou da comunidade Borel, nascido e criado. Com 5 anos de idade, eu saio da comunidade do Borel para morar em São Paulo. Algumas pessoas não sabem, mas eu, com 5 anos de idade, que eu conheci a minha mãe que me gerou. E eu não fui gerado pelo útero, não é dessa mãe que eu tô falando, porque essa faleceu, eu tinha 3 anos de idade aproximadamente, mas a minha mãe me gerou no coração. E com 5 anos de idade, meu pai, que já estava em São Paulo trabalhando, volta ao Rio, vendo a situação, né, precária que eu estava vivendo, me levou para São Paulo. E tem uma cena que eu não esqueço, isso há 42 anos atrás. Meu pai me apresenta a minha mãe, a minha mamusca, já era de madrugada. Ele fala para mim, ó, vai lá e dá a benção, porque ela agora é sua mãe. Naquele momento eu dei a benção, tomei a benção dela, né? Ela começa a chorar, ali minha mãe, naquele momento minha mãe me concebeu, me gerou e me deu a luz. E desde então eu falo que isso é de uma das marcas da graça de Deus para com a minha vida. Porque a minha mãe, mesmo não sendo cristã, ela é de uma família, minha avó crente da Deus e amor, meu avô crente da Deus e amor, minhas tias. Então assim, é o que eu falei, Gilvan, é a graça te cercando. Eu poderia ser inserido em qualquer outra família. E minha mãe cuidou de mim, foi me conduzindo. Meu pai, mais boêmio, meu pai compositor de samba enredo, diretor de harmonia, de escola de samba, mas tinha no coração o desejo que os seus filhos fossem cristãos. Então, mais uma vez, a graça te conduzir. O meu pai não era uma pessoa avessa ao evangelho. Ele tinha uma frase muito ruim, né? Mas era a frase que ele tinha: quando Deus tocar no meu coração, eu aceito a Jesus. Nesse processo, com 9 anos, eu volto para o Rio de Janeiro, para a comunidade do Morro do Borel, e com 14 anos, 13 para 14 anos, meu pai vem a falecer. E é nesse momento que a minha vida começa a tomar um caminho obscuro, por não ter uma personalidade de se manter íntegro, de se manter nos valores, né? Pelo menos nas observações que meu pai fazia para comigo. Olha, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. É muito difícil isso. Por isso que, ao contrário disso, a Bíblia vai dizer: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Repare que é no caminho. Porque é muito difícil você falar para o seu filho fazer alguma coisa sem que você também o faça. Dê o exemplo. E eu quis ser igual ao meu pai, eu quis ser boêmio, eu quis compor como compus músicas, eu quis ser do samba, eu quis ser do jogo, eu quis ser da boemia, né? E nesse trajeto,
obscuro, tive contato com algumas coisas relacionadas àquele contexto social, mas Jesus me achou. Jesus me achou, minha avó se converte, eu já tenho uma avó, agora já no Rio, já cristã, eu tenho uma irmã que me evangeliza, me vê nos becos lá da comunidade do Borel, me evangeliza, e o evangelho, a graça vai me cercando, de maneira a chegar um dia da gente não resistir e se render a esse chamado. E aqui a gente está, por bondade de Deus, alcançado pelo evangelho, perseguido pela graça. Louvado seja Deus. Eu me emociono ouvindo o senhor falar, porque a gente sabe que o Morro do Borel, todo o contexto que existe lá dentro, toda a estrutura do Morro do Borel, ela oferece muitas coisas que nos tiram do foco ou do propósito do reino de Deus, né? São muitas ofertas. Vou usar o termo aqui bem aberto, que o adversário faz ali dentro, né? Ali tem o mundo das drogas, tem o mundo da prostituição, como o senhor disse, tem o mundo do samba, tem o mundo do funk, tem o mundo da música, tem todas essas coisas lhes foram oferecidas, mas o que me emocionou é que o senhor disse: a graça me alcançou, né? E dentro desse contexto, eu gostaria de perguntar para o senhor se, fora aqui das nossas perguntas, se dentro desse contexto, se houve algum momento na vida do senhor em que o senhor, assim, pensou assim, eu acho que eu vou seguir esse caminho aqui, fora do evangelho, porque esse caminho aqui é legal. O senhor já teve esse momento de pensar assim, não, eu vou por aqui porque vai ser legal, vou ficar nesse caminho aqui, antes de ter esse encontro com Jesus, fala um pouco pra gente sobre isso. Sim, a minha vida antes desse encontro com Jesus é uma vida de conflito interno, né? Sim. Como eu disse, primeiro eu quis ser igual ao meu pai, depois eu quis seguir o caminho dos meus amigos, muitos desses morreram no tráfico, ou por traficar, ou por estar no lugar errado, na hora errada, e você vai sendo levado, né? E sim, a gente já pensou, a gente já quis, mas a despeito de toda essa tentativa de autodestruição, porque há caminhos que para o homem parece perfeito, a despeito desse caminho ser caminho de morte. Mas o homem segue porque parece perfeito. Então, a despeito disso tudo, Jesus me alcançou. Um ponto interessante para dizer, e como uma pessoa oriundo da comunidade, é bom a gente pontuar que todas as comunidades têm tudo isso que foi listado, né? São drogas, violência, e nós poderíamos listar outras coisas aqui. Mas há uma igreja muito triunfante e ativa nas comunidades. E a gente precisa estar sempre orando por essas igrejas, porque o desafio é diário. É uma missão urbana constante. O lugar era um contexto muito difícil, socialmente, porém foi neste lugar que a igreja foi, que a igreja me achou, que a igreja, desse lugar que a igreja tirou. A gente vive um tempo estranho, porque há muitas críticas à igreja. Eu penso que a igreja precisa ser defendida, a igreja de Cristo precisa ser defendida. Como família, todos nós temos na nossa família situações das quais a gente não se orgulha, pelas quais a gente precisa lutar para melhorar. E a igreja não é diferente. Mas a igreja também é essa, que me alcança, que me mostra o evangelho. Eu não nasci pastor, eu não fui filho de pastor, eu não tinha uma base cristã. Essa igreja me ensina o evangelho. E o evangelho que me ressocializa,
diga-se de passagem, um evangelho que não só me aponta ao púlpito, mas desperta em mim a necessidade de voltar para uma escola para estudar. Um evangelho que não só me aponta, e é isso que a igreja fez. Isso me toca, porque é um evangelho que não só me mostra a necessidade de buscar os dons de batismo com o Espírito Santo, que é fato, mas também a necessidade de ter uma profissão, de ter um objetivo, de ter uma perspectiva. Então, sim, tínhamos caminhos que pretendíamos seguir, mas a graça me cerca, o evangelho me alcança através dessa igreja e me dá um destino, me dá um outro norte, me dá um alvo que é Cristo. Essa é a importância da igreja. Isso é muito bom, isso é muito bom. A gente precisa, e não sendo repetitivo, a gente precisa defender a igreja, porque para falar mal da igreja já tem o diabo. A gente tem visto pessoas que falam mal da igreja, que não, a igreja é essa. E aí eu falo no contexto denominacional que vai errar, sim, mas a igreja de Cristo, ela triunfa. Nós tivemos situações difíceis há pouco tempo atrás. Nós tivemos um luto, né? Minha sobrinha, ela vivenciou um luto, toda a família. E quem estava ali, além da família biológica, era a igreja, abraçando, chorando, através da palavra pastoral, através do abraço, através do consolo, através da mensagem. Então, tem muita coisa boa dentro da comunidade do Borel, e dentre as coisas boas que há lá, além de um povo batalhador, um povo lutador, e eu não estou falando a despeito de ser crente, mas um povo que luta, que desce de manhã, de madrugada, dentre muitas coisas que tem no Borel, também tem isso, uma igreja atuante. Vai lá na comunidade vê a realidade de um pastor de comunidade, vê a realidade do pastor de comunidade, e você vai se alegrar, tenho certeza disso. Deus. Pastor, vamos lá. Explica pra gente o que é ministério. Você sabe que esse é um tema que me toca muito, né? Que é ministério. Ministério é trabalho. Ministério é trabalho porque quando a gente olha para a palavra de Deus, Paulo, se não me falha em memória, em Coríntios, vai dizer que a igreja, dizendo para a igreja, né? Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então você repara que o ministério é um ministério árduo. Você imagina aí o dia a dia de um homem de campo, de lavoura. Você imagina o dia a dia, você que está nos acompanhando, imagina o dia a dia de um pedreiro. Então, o ministério é trabalho. É importante frisar isso, porque é um trabalho que não tem como recompensa, e nem deveria ser essa a expectativa, é um trabalho que não tem como recompensa a visibilidade. A visibilidade é uma consequência, mas a recompensa não dá. Por que eu estou falando? Porque a distorção do que se tem em relação ao ministério passa também por isso. Então o ministério, nessa visão distorcida, é quantidade de seguidores, ministério é nome no cartaz, ministério é grandes conferências, você participar ou pregar em grandes conferências, mas ministério é trabalho, e muitas das vezes é um trabalho de servir sem ser visto. Então isso deveria nos bastar, isso deveria nos valer. A palavra ministro tem uma origem, né? Ministério, que é ruperete ou uperete, que você deve saber bem disso, que era o remador daquela navegação, remador de galé. Sim. Esse que ficava no porão do barco, ele remava, era ele que fazia a embarcação
seguir, avançar, a despeito de ser visto. Eram escravos, não tinham nome, porque eram escravos, não tinham nome. Então, quando eu falo que ministério é trabalho, é desse nível de trabalho que eu estou falando. Poxa, hoje eu estou aqui, tendo a honra de participar de um podcast, mas o trabalho feito por um pastor, por um irmão, pela igreja, muitas das vezes não tem essa visibilidade. Não tem a visibilidade, muitas das vezes, quem limpa a igreja, quem higieniza o microfone, quem faz uma visita no hospital. E isso é ministério. E aí a gente precisa quebrar essa distorção, porque isso traz alegria. A quem serve não é visto. Sim. A quem é muitas das vezes bombardeado por esse glamour de um pseudo-ministério que é da visibilidade, que é o que dizer dos zeladores da igreja, o que dizer desses que não são vistos. Então, ministério é trabalho. E aí a dica para quem está nos ouvindo, que é ministério, venha, é importante, mas venha para trabalhar, para fazer. A Bíblia vai dizer que quem almeja o episcopado, boa obra deseja, boa obra almeja. Repare que não é, em hipótese alguma, bom cargo, bom nome, bom título, boa credencial, mas boa obra. Ministério é isso, ministério é obra, é trabalho. Nossa, palavras de sabedoria. Gente, você que está nos acompanhando, deixa o seu joia, deixa o seu comentário, participa com a gente. Daqui a pouco a gente vai estar lendo seus comentários aí. Não se esqueça de inscrever no canal, isso aí nos ajuda a divulgar o nosso trabalho. Temos recebido homens de Deus aqui, priorizo isso, porque o nosso trabalho é sério, a nossa intenção é divulgar a palavra de Deus. Tendo dito isto, não fugindo do nosso bate-papo com o pastor Eudemar, e dentro daquilo que estamos conversando, Sim. Eu lhe faço mais uma pergunta. Que pergunta é essa? Quais são, na sua visão, os maiores desafios que a igreja enfrenta no século XXI? São muitos. Eu penso que cada tempo impôs à igreja os seus desafios. E o século XXI não é diferente. Para que a gente não venha se estender, eu penso que um desafio que a gente tem é entender o tempo, discernir o tempo. Sim. Sendo mais objetivo, lembrando do texto de Paulo em Romanos capítulo 13, se não me falha a memória. Então Paulo fala ali naquele texto sobre discernir o tempo. Então isso é um desafio. Gilvan, eu penso que não é só um desafio, é uma urgência. Porque, como eu disse, cada tempo impõe os seus desafios, porque cada tempo tem a sua característica. E se eu não entendo isso, eu não avanço no propósito para o qual Deus chamou a igreja. Você quer ver uma coisa? Nós estamos em um outro tempo. E alguém diz assim: pastor, mas o evangelho não muda. Concordo, a palavra de Deus não muda, não precisa ser atualizada em hipótese alguma. Mas se você pegar uma garrafa de água, a água não tem validade. Esse recipiente, essa água que está nesse recipiente não tem validade, ela não vai estragar. Mas se você olha para o recipiente, está aqui, eu estou vendo, tem uma validade. Mas se a água não estraga, por que a garrafa está vindo escrita com uma validade? É porque o recipiente tem validade.
Ao contrário da água, o recipiente tem. Então, não entender o tempo, ou não discernir o tempo, muitas das vezes vai nos fazer incorrer a este erro de tá com uma água que é boa, mas num recipiente que não é mais para esse tempo. Então a igreja precisa discernir o tempo. Se não discernir o tempo, se achar que a gente ainda está lá nos primórdios de 1910, 1911, não desmerecendo aquele tempo que também teve seus desafios, se nós acharmos isso, a gente não vai avançar e não vai se comunicar com esse tempo que é novo. E a gente precisa se comunicar com esse tempo que é novo. É importante porque as mudanças elas surgem, né? Sim. Se não houver uma adaptação, como é que vai seguir? Não segue. Desde que não fuja dos parâmetros bíblicos, tem gente que coloca tanto obstáculo na questão. Você quer ver uma coisa? Se você comparar o Idelmar de 20 anos atrás, se você ver a minha... Vamos botar assim, eu por bondade de Deus, né? Graça do céu, eu tô casado há 23 anos, vou fazer 24 anos de casado. Ou 23, eu acho que é 23 anos de casado. A ausência da Marinette me causa isso, ela sabe a data certinho. Se você ver uma foto minha, nesse tempo, eu tô magro, eu tô com bigode. Aí se você compara a foto, agora você diz, não é o mesmo Idelmar. Mas se você for ver na minha digital, se você for ver no meu tipo sanguíneo, existem essências que vão comprovar que eu sou o mesmo. Então a igreja não tem que ter medo disso. Existem marcas que vão comprovar que a igreja é a mesma, mas o tempo passa. E a igreja precisa entender isso também, né? A igreja precisa entender isso. Louvado seja Deus, sabe as palavras do Senhor. Gente, vamos me dirigir a vocês de novo novamente, porque olha só, tem um dito popular aí, que o povo fala, eu vou dizer para os que não são crentes, né? Eu tô brincando, gente. Mas o povo fala assim, crente não é unido, crente não tem união, crente não ajuda o outro. Isso é mentira do diabo, tá? Eu acredito que isso é mentira do diabo. Então, como eu creio que nós somos crentes, você vai dar um like, vai se inscrever no canal e vai nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, amém? Sei que tem muita gente comentando aí já, tenho certeza. Tem muita gente comentando aí, pastor. Que bom. Para a glória de Deus. Vamos lá, vamos seguir aqui. Pastor Edelmar Júnior, homem de Deus, meu reverendo. Tive o prazer de estar lá com ele, lá na igreja dele, lá. Nos deu muita alegria. Bênção pura. Vamos continuar aqui, De que maneira a igreja pode se adaptar às mudanças culturais e tecnológicas atuais sem perder a sua essência? Sim, era o que a gente falava um pouco, né? Iniciamos falando isso na pergunta anterior. De que maneira a igreja... De que maneira a igreja pode se adaptar às mudanças culturais e tecnológicas atuais sem perder a sua essência? A gente sempre vai ter dificuldade de se adaptar àquilo que a gente rejeita. Então, a primeira coisa, a gente precisa não rejeitar as mudanças tecnológicas. A gente precisa encarar, como falamos, que são mudanças para esse tempo. Sim. E quem resiste a essa mudança, ou por que resiste a essa mudança? Resiste muitas das vezes por uma falta de humildade, né? A gente vem trabalhando, eu aceitei Jesus com 17 para 18 anos, já se vão aí 30 anos, né? Servindo a igreja, cooperando com a igreja, e é fato que elementos novos surgiram que assustaram no início, mas que hoje se mostram eficazes para nos ajudar a proclamar o Evangelho. Elementos que quando eu aceitei Jesus não existia, mas agora existe, está aí, e a gente precisa usar. Então, não pode ter medo. Ainda que o novo assusta, não pode ter medo. Também não pode ter preguiça de aprender. Não pode ter preguiça. A gente precisa olhar enquanto igreja o que tá acontecendo. Isso aqui é uma ferramenta nova.
Sim, é verdade. E a gente precisa estar se adaptando. Eu quero trazer à memória o que foi o desafio da pandemia para nós enquanto igreja, pastores. Eu nunca fiz live, eu tive que adaptar o meu culto de ensino da palavra na live. Tem que aprender, né? Eu tive que aprender. Então você não pode ser preguiçoso a ponto de não querer aprender, não pode, não, tem que ter humildade para saber que de repente o que você tem ou aplicou até hoje não é suficiente. Você quer ver uma coisa? Nos tempos de Jesus, Jesus pede a Pedro o barco dele emprestado. Quem sabe, né? Se fosse hoje, Jesus não estaria nos pedindo, né, o nosso Instagram, nossa conta do YouTube, né, nosso canal do YouTube, porque são as tecnologias que a gente precisa ter. E aí, me aprofundando um pouquinho nisso, falando um pouquinho da experiência que eu tenho. É muito bom a gente se despertar para isso. Eu lembro que quando eu dirigi a primeira congregação, eu estou falando de 2000 um pouquinho, 2004, comecei, eu acho que entrei em 2002, acho que 2004, a gente tinha lá, eu não sei o nome que se dava aquilo, era não sei se é mimeógrafo, eu sei que era uma transparência, que você colocava uma folha transparente que refletia na parede, era assim que a gente cantava os hinos. E já era um avanço, né? Eu lembro. Já era um avanço. Hoje a gente tem aí o data show, hoje a gente tem aí a televisão que possibilita, o monitor, né? Que possibilita a igreja cantar os louvores congregacionais. Não tem nada tão lindo quando a igreja se reúne e canta um louvor, todo mundo junto, né? Você tem lá o texto bíblico aparecendo e a gente precisa avançar para isso. A Assembleia de Deus e o Ministério de Gileade é uma coisa que você não sabe, e nem os ouvintes, mas a Igreja Assembleia de Deus e o Ministério de Gileade, entendendo ser uma igreja desse tempo e para este tempo também, a nossa gestão, a gente tem um sistema de gestão. Sim. Então, a gente tem um sistema de gestão onde a secretaria tem a sua parte dentro desse sistema, fazendo aí a revisão dos membros, né, fazendo a avaliação. Então, o membro hoje, a pessoa que se membra na Gileade tem um cadastro dele ali dentro daquele sistema, um sistema que tem um aplicativo. A parte da tesouraria, se eu abrir o meu computador, eu consigo, através dessa tecnologia, saber como é que está a igreja em Tijuca. Nossa. Eu consigo ter uma análise para saber quantos membros a gente ganhou naquele mês, quantos membros a gente não alcançou, deixou de alcançar. Eu abro o mapa dentro desse aplicativo, eu consigo saber como que eu estou na cidade, quais são os bairros que tem mais crentes ou famílias cristãs da Gileade, e isso é tecnologia. Sem falar, Gilvan, da inclusão, possibilidade de inclusão que isso traz. Né? Hoje você tem possibilidade de ter mais um jovem no data show ali no computador. Então, assim, a gente precisa olhar sem medo. Aí um ponto e eu fecho aqui. Que existe a mentalidade limitadora. Tem muita igreja que não investe em tecnologia porque tem medo. Eu não estou falando que não tem dinheiro, não. Mas tem medo de investir. Tem que investir. É importante. É importante. Esse ano agora que passou, eu fui quase que obrigado, pela necessidade e também pelo meu Ministério de Mídia, a comprar um celular melhor para poder registrar os cultos, as atividades da igreja. Então a gente aperta um pouco, compramos um iPhone para poder produzir melhor. É isso, é o que a gente precisa. A tecnologia está aí, a gente só precisa usar ela de maneira correta. E se souber usar, decola, pastor. Decola. Vamos lá, eu sei que tem muitas pessoas aí que já recebi aqui mensagem da minha digníssima lá, Gilvan, tem muita gente fazendo comentário. Mas antes de entrar nos comentários, sim, já pessoal, a gente vai entrar nesses comentários. Deixa queimar. Antes de entrar, eu preciso saber, o povo quer saber, como iniciou a AD
Ministério Gileade. Como é que começou isso? O senhor trouxe isso para Cantagalo? Como é que foi? Aonde começou? Como começou? Explica pra gente. Em Deus. Eu digo, e não só falo, mas é o que eu acredito, que igreja não se abre, igreja nasce. E essa igreja nasce e tem a sua origem em Deus. E para isso Deus nos escolheu. Me falta tempo para dizer, mas tem uma curiosidade. Eu ainda congregando na Tijuca, ainda congregando na igreja lá do Borel, Assembleia de Deus de São Miguel, que é a rua São Miguel ali da Tijuca, nós, dirigindo a congregação do Catrambi, nós fazemos uma vigília. Nós só tínhamos uma vigília no ano. Como era uma congregação e um campo que não tinha assim tanta cultura em retiro, tivemos alguns retiros, mas depois tivemos algumas resistências em relação ao retiro, algo novo. Então, dentro da programação de carnaval, na sexta-feira nós fazemos uma vigília. E qual era a ideia dessa vigília? A ideia dessa vigília era que fosse uma vigília de cura. Então, Deus colocou no nosso coração, meu, da minha esposa, vamos fazer uma vigília de Gileade. Geralmente a vigília tem como objetivo buscar poder, buscar unção, mas não vai faltar isso, mas vamos colocar um objetivo de cura, de tratamento dentro de uma vigília. Será algo inovador. Deu certo, ficou, a vigília de Gileade passou, a gente seguiu, mas em estando aqui, quando chegou o tempo de Deus, quando recebemos, da parte de Deus, né, e da igreja, a autonomia, nós fazemos parte do ministério Assembleia de Deus Central do Badu. Sim. Viemos da Tijuca, né, e aceitamos o desafio nessa igreja. Eu tô falando devagar porque foi interessante. Havia a promessa do envio. Em primeiro, eu pensei que esse envio seria pela Tijuca, a igreja que eu fazia parte. Depois entendemos que não. E Deus sempre falando de uma terra, de um lugar. Eu conheço essa região aqui por volta de 2010. E veio para cá em 2012. Como é que eu conheço a região? Pregando. E eu nem sou itinerante. Na verdade, eu falo que o pregador da família é o pastor Vitor, que você conhece, que é um homem de Deus. E ele é o pregador da família. Ele já conhecia a região, me indicou. E eu vim aqui, preguei numa vigília muito boa em Macuco. Depois voltei também. Enfim. E nessa região eu recebi, no mesmo tempo, 2 convites. Um convite para trabalhar e apoiar o trabalho na igreja de Macuco, e outro convite de uma boa igreja aqui de Cantagalo, que é o pastor Arlênio, da Decam. Então eu tive 2 convites pelos quais eu estive, conjuntamente com a minha esposa, orando, e Deus sinalizou, não por nenhum demérito a Decam, porque o respeito que eu tenho ao reverendo Arlênio é muito sincero, e também a igreja, mas talvez pela necessidade que tínhamos em Macuco. E aceitamos o desafio em Macuco. Ficamos em Macuco por volta de 6 anos. Deus nos abençoou muito. Eu quero mandar um beijo para a cidade de Macuco, cidade que eu trabalho ainda hoje, não moro mais lá, moro em Cordeiro, mas ainda trabalho em Macuco. Uma cidade que me abençoou muito, me recebeu muito bem, não diferente de Cordeiro, que também me recebeu muito bem, mas de Macuco eu recebo autonomia, inicio um trabalho inicio um trabalho em Cordeiro, e esse trabalho ganha autonomia. Quando ganha autonomia, a gente lembra desse nome, que é Gileade. Deus acende nosso coração, e aí nasce, em 2018, Assembleia de Deus, Ministério Gileade. Começou numa casa lá no Retiro Poético,
a casa do pastor Dinei, quintalzinho ali, a gente começou ali, depois veio o salão. É uma história bem longa, talvez a gente não tenha tempo para isso, eu sei que você quer ler os comentários, mas é uma história linda. A gente começa em Cordeiro. Depois de Cordeiro, e o meu objetivo, Gilvan, não era abrir filial, não era iniciar filial nenhuma. A expansão não estava na programação, no planejamento. Sim. Mas eu falo que existem duas coisas que podem quebrar um planejamento: necessidade e oportunidade. Eu tinha alguns irmãos que estavam em Monerá vindo para assistir e participar do culto em Cordeiro. Não tinha necessidade, porque eles vinham em Cordeiro. Eram quase 5 irmãos. Mas eu tinha oportunidade, parecia um espaço muito bom lá. Eu pensei, daqui a 1 ano, 2 anos, daqui a 5 anos, como era o meu pensamento, eu não vou ter essa oportunidade aqui. Gilvan, entramos num desafio financeiro, você não tem ideia. Não me arrependo, Deus honrou. Estamos lá, depois da Gileade Monerá, nós temos hoje Bom Jardim e vamos avançando para a glória de Deus. Então são quantas ramificações que você possui? Hoje nós temos Cordeiro como sede, nós temos Monerá, Bom Jardim e Tijuca. São 3 filiais. Isso aí. Hoje são 3 filiais. Que não me envaidece, né? É mais responsabilidade. Tem pessoas que são pegas a números, né? Nós temos tanto, vamos avançar, mas com a consciência, com o pé no chão, porque o obreiro tem que ter a mente no céu, mas tem que ter o pé no chão, que mais igreja é mais trabalho, porque ministério é trabalho. Louvado seja Deus. Gente, vamos lá as perguntas. O pessoal que tá comentando aí, câmera do meio ali. Vamos lá. Valentim, chega pra cá pra mim, por favor, por gentileza. Isso, pra mim ler melhor. Aí, garoto. Vamos lá pros comentários, ó. Jânia Janine. Paz do Senhor, pastor Edemar. Pai do Senhor. Que Deus continue lhe abençoando. Referência de um homem de Deus. Inspiração para nós, pregadores da palavra. Que o Senhor lhe conserve em graça. Vanutinho. Clicou, eu não vejo. E continue nessa humildade. Shalom. Oh, meu Deus, paz e graça. Conhece missionário lá, né? Ah, sim. Ué, eu sei disso. Bênção do céu. Louvado seja Deus. Ó, Daniele Pinheiro, oficial, diz glória a Deus. Amém. Sempre. Glória a Deus. Vamos lá. Robson PS. Isso, nosso Conhece irmão ele? Robson Careca. Ele é um membro do nosso ministério, secretário de governo aí da nossa cidade de Cordeiro. Uma honra ter você aqui, Robson. Ó, diz assim, ó, paz do Senhor, boa noite. Deixar um grande abraço em todos, especialmente ao nosso pastor Idelmar Júnior, grande homem de Deus, pessoa que temos grande admiração e respeito. Deus os abençoe. Glória a Deus. Louvado seja Deus, é o carinho do povo. Ó. A Daniele Pinheiro diz assim, glória a Deus. Daniele Pinheiro de novo está dizendo assim, ó, Deus é fiel, Deus abençoe o pastor. Obrigado, Daniel. Deus te abençoe também. Tá, ó, Celso Rangel. É o Celso? É ele? Celso, semana que vem é a gente, hein? Amém? Espera aqui. Cantor Celso Rangel diz assim, ó, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom, Celso. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Michele Oliveira diz, paz do Senhor a todos. Pastor Idelmar Júnior. Grande referência. Que Deus abençoe sempre. A você também, Michele. Obrigado pelo carinho. Amém. Rejane, pulou um ali? Verônica Martins de Oliveira. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Agora Rejane Rodrigues diz assim, ó, Deus é fiel. Em todo tempo. Louvado seja Deus. Verônica Martins de Oliveira. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja Deus. Amém. Palavra. Rejane Rodrigues diz assim, ó. Não, ela está dizendo Rejane Rodrigues de novo, né?
Rízia Souza, glória a Deus. Rízia, Deus abençoe. Rízia, se eu não estou confundindo, mas Rízia é um nome muito peculiar. É esposa do evangelista Leonardo, que é o nosso dirigente lá da filial em Bom Jardim, um trabalho que tem avançado, uma benção. Rízia, é muito bom ter você por aqui. E Rejane é uma amiga querida que trabalhou comigo também no Detran. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Louvado seja Deus. Ó, Igor Rodrigues Santos. Meu Deus, Meu ó. pastor Idemar. Esse aí é brabo. Igor é o pastor Igor. Esse é o pastor lá da Gileade Tijuca. É, pastor. Pensa em um homem Nossa. de Deus. Pastor Igor, aproveitando a oportunidade, pastor Igor é meu irmão biológico. Nós estivemos lá nesse sábado e domingo, passamos com eles lá para o culto de ação de graça dele. Tá fazendo um trabalho excelente, a igreja tem avançado, como as demais igrejas também do Ministério Gileade. Meu irmão, te amo, tá? Beijo no teu coração. Geisa Pereira. És uma bênção, meu pastor e tio. Olha, canta muito, tá? Pastor. Não é porque é minha sobrinha, não, mas é também. Ela é uma bênção. Deus te abençoe, minha sobrinha. Tamo junto aí no retiro, hein? Abreu Elisa, meu pastor. Lília Deus abençoe, Elisa. Valentim. Maravilha. Lília, olha, doutora Lília Valentim, minha prima, minha irmã em Cristo, uma psicóloga, uma bênção de Deus, uma serva do Senhor. Deus te abençoe, Lília. Sempre uma honra ter você aqui. Rejane Rodrigues diz assim, ó. Deus abençoe o pastor Ildemar Júnior e sua família. Deus abençoe, Rejane. Visão, palavra, graça e paz. Esse é chefe. Meu Deus do céu. José Luiz, pastor Ildemar, é um grande amigo e irmão. Trabalhamos muito para Jesus. Nossa, me dá um tempinho para falar aqui. Zé Luiz, pastor Zé Luiz. Fica à vontade. Uma bênção, um amigo, um companheiro, alguém que eu tive a honra e o privilégio de servir do lado, ter uma família abençoada. Pastor Zé Luiz, nessa oportunidade de dizer, né, uma honra ter servido ao seu lado. Cavamos sapata junto lá na igreja, na construção da igreja de Macoco. Deus te abençoe sempre, meu amigo. O Visão que disse lá em cima, lá, graça e paz, esse é chefe, ele escreveu embaixo ali, ó. Pastor Leonardo de Bom Jardim. Só podia ser. Ele me chama de chefe de 01, né? Ele é o nosso pastor lá da filial de Bom Jardim. Deus te abençoe, meu amigo. Robson responde o senhor, amém, glória a Deus. Marinete Pereira, sua esposa? Meu amor. Esposa, né? Marinete Pereira. Não existe eu sem você. Estou no plantão assistindo com uma turma, tá cheio de gente lá. Dá pra ser? Ó, Deus abençoe. Deus abençoe, minha preta. Vamos lá, onde a gente parou? Marinete Pereira ali, ó. Agora é Celso Rangel de novo? Se perdeu aí. Tá bom, vamos lá, ó. É necessário ter visão como esse grande homem de Deus. Obrigado. Você conhece o Celso? Cantor Celso Rangel, Conhece, né? Como não conhecê-lo? Deus abençoe, Celso. Igor Rodrigues Santos, Gileade, Tijuca RJ. Presente, meu mano, pastor Ildemar Júnior, é fera. A gente não tá tendo aí alguns comentários da igreja de Cordeiro, e eu quero até agradecer a essa igreja pela compreensão. Hoje está o vice-presidente presbítero Jonathan, está dando a palavra toda terça-feira, com rara exceção. Quem me conhece sabe disso, eu não atendo convite para pregar, eu não atendo convite na terça, eu não atendo convite na quinta-feira, com rara exceção. Né? É claro que uma pessoa da envergadura de um pastor Joel, ele não pede, ele me convoca. Uma envergadura de um pastor Arlênio,
Ele não pede, ele vai me convocar, né? O pastor do nosso Conselho de Pastores de Cordeiro, presidente do Conselho de Pastores de Cordeiro, ele vai pedir, ele vai me convocar. Então, sim. Mas, de uma regra geral, eu não atendo convite em dia de culto. Eu tenho uma turma na igreja que prega muito. Eu tenho uma turma, uns jovens, eles vão arrebentar, Gilvan, guarda o que eu estou falando. Acredito. Eles vão muito mais longe do que eu, uma turma nova, com potencial, os meninos crentes. E de vez em quando me pede, pastor, tem uma agenda. Eu falo, olha só, o campo é uma benção. Mas o campo, no geral, o campo, ele vai sugar. Quem vai nutrir é a casa. Então eu quero dizer para você que está começando, eu não sei qual é a câmera que a gente está. Eu quero dizer para você que está começando, guarda isso. O campo suga, mas quem vai nutrir é a casa. A Bíblia vai falar que Jacó era da casa e Esaú é do campo. Então, de fato, existe aqui dois perfis de ministério. Tem um que Deus constituiu para o campo e outro Deus constituiu para a casa. Quem é do campo não deve criticar quem é da casa, e quem é da casa não deve criticar quem é do campo. Não se trata disso. Mas quando o campo não supriu, Esaú voltou, foi para casa, porque mesmo quem é do campo tem que ter endereço, tem que ter dia de culto, tem que parar para sentar para ouvir. Verdade. E é esse princípio que eu tenho que passar, eu tento passar para eles, né? Então, dia que tem culto na sua igreja, procura, com raras exceções, mas procura não estar saindo, atende a igreja, porque é desse jeito. E por colocar esse princípio, a gente lidera pelo exemplo, então não vai ser eu que vou sair nos dias de culto. Então, assim, eu sempre estou procurando e não atender convite nesses dias de culto aí. Isso é importante. Importante manter a postura, né, pastor? Sim, eu Tem acho. uma visão, Fica nisso. fica nela. A menos que Deus... Vamos lá, vamos continuar aqui. Marcos Mendonça Oficial, Deus é Fiel. Marcos Mendonça é o cantor aí da VM Gospel. Que maravilha. Deus te abençoe. Uma honra ter você aqui. Lançou uma música nova aí que já está com 18 mil, 19 ou 18? 25. Olha aí, ó. 25 mil visualizações no É YouTube. forte, hein? Deixa queimar, hein? É da VM, é da VM. É. Vamos lá. Marinete Pereira diz, 23 anos. Vamos fazer 24. Tá vendo? Ela que sabe. Quem manda é ela. É isso aí. Obrigado, filho. Sorriu ali. Vitória Moreira. Paz do Senhor. Nossa referência. Homem de Deus. Vitória Franciane. Francine Ravi. Assistindo nosso pastor. Vitória é benção, compõe lá a equipe de mídia, Deus tem usado muito ela. Obrigado, Vitória, aí, pelo apoio. A você e essa turma abençoada, Francine, Ravi. Ravi é fogaréu, Ravi é fogo puro. Deus abençoe, Ravi. Meu amigão Felipe Emerick diz assim, paizão, homem de Deus, uma referência. Rapaz, a gente escuta muito isso. Eu penso que é só a graça que justifica isso. Mas sabe o que é referência? Referência é para onde você olha quando não quer se perder. Então é muita responsabilidade ser referência. Eu me esforço para ser, que Jesus me dê graça. Vamos lá. Vamos lá, ó. Aleph Siqueira diz assim, ó. A paz do Senhor Jesus, meu pastor. Bom ter você por aqui, Aleph. Dani Rufino tá dizendo assim, ó. Pastor Eudemar e sua família é uma bênção. Amo vocês. Nós também. Que Deus abençoe. Maiara Melo diz assim, ó. Uma honra servir ao lado do nosso pastor e a amada igreja ao longo desses anos. São bênçãos demais. Robson diz assim, ó. Agradeço a Deus por sua vida, pastor Eudemar. Minhas filhas Maria e Esther e Ana Luísa, suas ovelhas, estão mandando beijo para o pastor delas também. Grande referência de liderança e homem de Deus. Amém? Deus abençoe. Lilian Valentim. Sim, doutora Lília. Borel presente. Eita! Referência para a nossa geração. Você repare que lá no Borel eu sou júnior, né? Aqui na região é pastor Idelmar.
Mas lá no Borel, o lugar que eu nasci e fui criado, é Pastor Júnior. Bênção do céu, alegria. Quem que é? É a Lilian Valentim. Embaixo, Raquel Queiroz. Ô, Raquel, Deus abençoe. Pastor Júnior, Deus abençoe. Tijuca Abraço pro também. Júnior, hein? Peterson Silva diz assim, ó, obrigado, meu pastor, pelos princípios. Sim, Peterson, obreiro da nossa igreja, Deus abençoe. Sueli Souza vai dizer, paz do Senhor Jesus, meu pastor, sabe as palavras como sempre, amamos o Senhor e sua casa. Sueli, obrigado pelo carinho de sempre, Deus abençoe você, Alif, Deus abençoe a todos. Daniele Pinheiro Oficial vai dizer, ó, sou da VM Gospel e em breve estaremos juntos aí também com esse trabalho lindo. Vai ser Deus bênção. é fiel. Já Com deu certeza, certo. né? Com certeza. Pastor, eu vou ser bem honesto, eu trouxe muitos pastores aqui, mas eu vou falar a verdade. O senhor aí ganhou nos comentários. Oh, meu Deus do céu, gente, que honra, hein? Ganhou, rapaz. Que bacana. A galera participou com força. Que bom. Sinal de que o povo tá ali unido, né, pastor? No mesmo propósito, na mesma visão. Não é? Muito A bom. gente tem ali pouco tempo, mas eu vou tentar Nossa, vamos lá. utilizar desse pouco tempo para te fazer uma outra pergunta. Né? Na sua opinião, como a igreja pode lidar com questões financeiras de forma ética, eficiente e transparente, sem cair em práticas que comprometem sua credibilidade? Então a gente tem algumas coisas aí. Primeiro, a gente tem na própria pergunta algumas a resposta. A gente precisa lidar com a questão financeira, com ética, com transparência, né? E qual outra coisa que o senhor diz aí? É transparência e credibilidade. E a credibilidade virá. A falta de credibilidade em relação ao mundo sempre vai haver, o mundo sempre vai nos olhar com desconfiança e é fato. E essa desconfiança vem por não conviver, não saber do nosso dia a dia. Hoje tem pessoas que, estando fora, criticam o dízimo, criticam a oferta, mas quem está dentro sabe que se a gente não tiver isso, a gente não paga o aluguel da igreja, a gente não compra as coisas que tem que comprar, a gente não avança na questão tecnológica. Então isso não me preocupa. É porque vem de uma falta de entendimento, de uma falta de convivência. Quer conhecer a pessoa, convive com ela. Mas a questão da credibilidade em relação aos próprios membros. E eu sei que tem muita gente fazendo muita coisa boa, mas também tem gente errando no básico. Está errando no básico. Por que cai na incredibilidade ou na falta de credibilidade? Eu não estou falando do mundo, estou falando de junto, ante a igreja. Porque não tem uma transparência. Meu Deus do céu, quer ver uma coisa? Para não estender, eu penso, é o certo. É a minha opinião, eu penso ser o certo. O patrimônio da igreja não tem que estar no nome do pastor. Não tem que estar. Não é da igreja. Sim. Então, se está no nome do pastor, isso vai trazer para o rebanho, para o pastor diante desse rebanho, falta de credibilidade. Exatamente. Se fez uma campanha, vamos arrecadar aí para comprar o terreno da igreja. Aí no final, cadê o dinheiro do terreno da igreja? Então é isso. Não erre no básico. E você não vai perder a credibilidade. Louvado seja Deus. Sabe as palavras do nosso reverendo, Eita. pastor Eudemar Júnior? Gente, eu queria continuar batendo esse papo aqui por mais 1h30, 2 horas. Meu Deus. Tava muito bom, tá muito bom. Ia virar vigília, hein? Ó, muito bom. Mas a gente precisa encerrar, pastor. Né? Então eu quero mais uma vez agradecer o senhor Obrigado, eu. por ter vindo aqui, participar. Tenho certeza que foi algo importante para a vida, até mesmo de jovens líderes. Né? Tiveram uma aula aqui hoje. Poxa. Eu acredito que sim, importante. Então eu quero aproveitar e dar esse espaço para o senhor. Esse espaço para o senhor falar o endereço da sua igreja, passar os horários de culto, né? Aonde te encontra. A câmera é aquela ali, o tempo é teu, fica à vontade para as considerações finais.
primeiro te agradecer pelo convite, pela confiança. É algo novo também para mim e ter da sua parte essa credibilidade me honra muito. Eu vou falar de Cordeiro, tá? E eu sei que Monerá, Bom Jardim, Tijuca vai ficar aí, mas eu vou falar de Cordeiro. A gente está em Cordeiro, terça-feira, culto de oração e ensino da palavra. É um culto muito especial, você precisa estar. Na quinta-feira, é a quinta-feira da vitória, toda quinta-feira, a partir das 19h30, terça-feira também, a partir das 19h30, nós estamos ali com a quinta-feira da vitória. Já no domingo, consagração, 8 horas, das 8 às 9, das 8 a 9 horas, e escola dominical a partir das 9 horas, é uma escola muito abençoada, e à noite, culto de louvor e adoração. Você vai me encontrar nesses dias, você vai me encontrar na rede social também, você me busca aí no Instagram, aí, me adiciona, não sei como é que me segue, né? E eu tenho certeza que você vai ter também. Qual é o nome do Instagram? Instagram é Idelmar _ e coisa e tal. Busca aí Idelmar. Botou Idelmar, é um nome bem específico. Botou Idelmar, I-D-E-L, Idelmar. E você vai me achar. AD Gileade também, você vai achar todas as nossas filiais. E é isso, em Monerá nós temos cultos quarta-feira, culto da vitória, em Bom Jardim quarta-feira também, e aos domingos. Que Deus em Cristo abençoe a todos, te espero lá, vem e deixa queimar. Louvado seja Deus. Gente, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer de coração a participação de vocês, que deixando seus comentários, enfim, muito obrigado por terem participado. Ao pastor Ildemar, Deus continue abençoando o ministério do Senhor. Eu sei que o senhor tem muitos jovens lá, como o senhor disse. Sim, estão aí, né? São frechas. Bênção pura. Então, agradeço muito o senhor. E eu quero deixar para vocês, sempre falo isso aqui para terminar. Estamos juntos até o céu. Um abraço para todos. Vou ficando por aqui e até a próxima.